Olá, bom dia para você nesta manhã de terça-feira, 31 de outubro de 2017, o último dia do mês, amanhã novembro, e amanhã novembro azul, né? Encerra-se hoje o outubro rosa e começa amanhã o novembro azul. Falando em novembro azul, quero mandar um abração ao pessoal da Eligemar Camisaria, que fornece as camisas que eu utilizo aqui no Toda Manhã. E até foi interessante, esses dias eu estava num grupo desses grupos, famosos grupos do WhatsApp, e alguém me pedia, pelo amor de Deus, eu quero comprar uma camisa preta, eu não encontro em nenhum lugar da cidade, alguém sabe? Eu já, tasquei lá no grupo, olha, Eligemar Camisaria, ali na Itopava, na Barra da Itopava, tem posto de venda, camisas fantásticas, são realmente camisas fantásticas, qualidade incrível, e com preços incríveis também. Um abração ao pessoal da Eligemar Camisaria, mais uma vez, obrigado. Mas, enfim, começa amanhã o novembro azul, terminamos o outubro rosa. Você tem visto que várias são as ações com relação aos cânceres humanos, né, que atingem aí a humanidade. Aí eu fico uma pergunta no ar, meu querido Paulinho, e os animais também têm? Tem, né? Câncer. Fazer mais com a ajuda da medicina, o câncer aparece na idade avançada. Exatamente. Os animais morrem na idade Mas o Paulinho está dizendo que o ser humano, com os avanços da medicina, está vivendo mais, por isso uma tendência de aparecer mais tipos, estão sujeitos a esta situação do câncer. Os animais, né, vivem a sua vida normal, na idade normal, mas também sofrem, né? Também sofrem. E uma curiosidade, por exemplo, fazer uma pergunta, hoje nós vamos receber aqui um oncologista para falar sobre esse assunto, mas vou fazer uma pergunta para você. Cigarro, certo? Cigarro, todo mundo sabe os malefícios do cigarro e os cânceres que podem ocasionar devido a este hábito. Pergunta, os animais sofrem com relação ao tabagismo humano? Olha, Amanda Cook fuma há muito tempo. Quando seus filhos a visitam com os netos, ela evita fazer isso, mas não se incomoda em acender um cigarro quando está sozinha com seu bebê, a cachorrinha Millie. Mas isso não é uma boa ideia, dizem os cientistas. Animais de estimação correm um risco igual ou maior de serem vítimas de fumo passivo do que humanos, diz uma pesquisa da Universidade de Glasgow, no Reino Unido. Eles inalam mais fumaça e, por causa da sua rotina de limpeza, ingerem nicotina ao limpar seus pelos e penas. Não são só os cachorrinhos, as aves também. Olha o perigo, você que é fumante, tem lá sua cachorrinha, seu cachorrinho, enfim, um passarinho, seja o que for, você também está expondo esse animal ao câncer. Assim, cães podem desenvolver câncer de pulmão, cavidade nasal e seios paranasais. Gatos podem ter linfoma e pássaros, coelhos e porquinhos da Índia mais chances de sofrer de problemas respiratórios e doenças de pele. Os especialistas esperam que esses resultados motivem os donos dos animais a parar de fumar. Inclusive, uma campanha já está sendo levada a contento lá por associações britânicas de veterinários e enfermeiras para informar sobre os danos que podem estar causando. Muito bem, renomada por seu hospital veterinário, a Universidade de Glasgow vem realizando estudos sobre os efeitos do fumo passivo em animais de estimação há vários anos. A pesquisadora Claire Knodenbelt diz que foram recrutados 40 cães, metade deles de lares com fumantes, e amostras de pelos foram analisadas para saber o seu nível de nicotina, enquanto os donos preencheram questionários detalhando a frequência com que eles e seus visitantes fumam em casa. O mesmo foi feito com 60 gatos de estimação, com atenção especial para uma possível ligação entre fumo passivo e linfoma felino, um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos desses animaizinhos. Bem. Well. A pesquisadora diz que os pesquisadores tiveram de levar em conta ainda as diferenças entre o comportamento de cães e gatos, destacando que felinos andam mais livremente por aí e podem estar expostos à fumaça de outras casas ou quando estão próximos de bares e locais onde há mais fumantes. Um gato pode viver em uma casa sem fumantes e ainda assim ter altos níveis de nicotina, diz Knotenbelt. Clark, do Forrest, desconsiderou a pesquisa dizendo: a melhor coisa que alguém pode fazer por seu animal de estimação é dar um lugar confortável para viver, onde ele se sinta seguro e bem cuidado. Muito bem. Tá? Mas, enfim,
tem uma pesquisa dizendo que sim, os animais podem desenvolver cânceres devido ao hábito humano do fumo. Agora, se os animais podem, imagina a gente, né? Já até mudaram até o cenário aqui, até o cenário está azul, gente, olha que legal. Isso já em função do Novembro Azul, que começa a partir de amanhã, né? Com relação à conscientização, do exame de próstata, exames... Se usa o nome preventivo, mas o exame de próstata não é preventivo, né, doutor Ricardo? Bom dia! Bom dia, Chico, tudo bom? Doutor Ricardo Miller, que é oncologista, a gente acaba usando essa expressão exame preventivo, mas na verdade ele é um exame que detecta de uma maneira precoce ou não um momento que já aconteceu, né? Isso mesmo, é um rastreamento precoce da doença, né? Então, através desses exames, a gente vai verificar se o doente tem alguma tendência, às vezes até familiar, que envolve, a gente sabe que quem tem na família um tumor de próstata abaixo de 60 anos tem de 3 a 10 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então, tem um fator hereditário junto e, claro que começa o rastreamento precoce através dos primeiros sintomas ou não, né? Às vezes o paciente é assintomático, na maioria das vezes, e a gente começa, então, a pesquisar através do PSA, que é um exame de sangue, e através do toque retal, através do urologista. Legal. A gente vai continuar com esse assunto, mas eu estava ouvindo o senhor e lembrando algumas coisas interessantes sobre o Outubro Rosa, que encerra hoje. Sim. Que foi o mês com relação ao câncer de mama, né? Sim. De prevenção, etc e tal, etc e tal. Vamos já para o Novembro Azul. Tem mais algum mês que é do câncer? Tem um infantil, tem cabeça e pescoço, cólon. Com cores também? Setembro, com cores também. Com cores também. Com cores também. Apesar que os mais conhecidos acabam por divulgação... acabam que são mais antigos, né? Tanto o Outubro Rosa como o Novembro Azul, já desde 2000 agora se não me fala, 2012, 2000 e... Alguma coisa assim, 2010. Por aí. Aí eu lembrei de um questionamento de um amigo meu, e até vou discutir com o senhor, porque o senhor é da área, acho que é interessante essa discussão. Outubro Rosa, Novembro Azul, faz diferença? Já está fazendo diferença? Na prática, no dia a dia, aumenta as consultas lá no consultório, aumenta a procura por exames, faz diferença? Vamos só falar de conscientização, faz diferença? Acho até que faz. Tá? Mas no meu consultório, como eles me procuram já com a doença diagnosticada, essa seria uma pergunta mais correta para o urologista e para o ginecologista ou mastologista, né? Talvez, eu acredito que sim, né? Porque até um ou outro gato pingado nesses meses pinta para fazer um rastreamento precoce comigo, o que é muito raro durante os outros meses. Acredito que deva aumentar sim a demanda de paciente. Essa foi a primeira pergunta, o primeiro questionamento que esse amigo fez, eu fiquei pensando nisso, mas será que realmente... Pô, olha o que falamos do Outubro Rosa nesse mês de outubro, doutor. Não teve dia que alguém não mencionou, ou aqui, ou no rádio, em algum lugar, Outubro Rosa, Outubro Rosa, Outubro Rosa. O mesmo vai acontecer com o Novembro Azul. Mas será que o povo está se dando conta disso, que está transformando isso, toda essa exposição na mídia com relação à importância dos exames, será que isso está se transformando em realidade? E aí vem o segundo questionamento. Cara, tudo certo, mas e as autoridades estão dando condições a esse povo também de ter acesso não só aos exames, mas aos tratamentos com dignidade? Nós estamos aí com a oncologia do Hospital parada ainda, né? Está se discutindo uma questão de que o governo do estado possa assumir por 3 meses esta oncologia, botar ela em funcionamento, daí depois de 3 meses vamos ver como é que fica. Eu acho isso muito perigoso, você colocar um serviço para provocar uma reação do governo federal, para ver se o governo federal se coça e assume esse serviço. Eu acho perigoso, porque quando você, é que nem pai, assumiu a criança, e agora te vira, não sei. Mas doutor, essa é a segunda pergunta, se a população está acordando para os exames preventivos, o Estado brasileiro está se coçando para dar essa qualidade de vida? Porque a saúde está num momento terrível no Brasil inteiro. Sim. Uma questão financeira mesmo. Questão financeira. Financeira, dinheiro. Dinheiro. Falta dinheiro para investimento, falta dinheiro para muita coisa, né? Então, assim, a primeira questão, isso são dados, Chico, não sou eu que estou falando, realmente aumentou o número de diagnóstico porque está mais difundido os exames.
as pessoas estão vivendo mais, no caso dos homens, estão vivendo mais. Por incrível que pareça, os hábitos de vida estão melhorando, o cigarro está deixando de ser uma droga menos frequente, isso é muito bom, né? A gente sabe que quanto mais se fuma, mais se tem câncer, né? E, então, assim, a gente vê isso através de dados. Tem se feito mais diagnóstico de câncer de próstata, mas é um somatório de vários componentes, e aí o governo entra junto, realmente está oferecendo ainda toque retal, né, consulta com urologista, né, em algumas situações um pouco mais dificultosas para conseguir consulta com um especialista, mas o PSA é difundido, a maioria dos médicos de postos de saúde, quando passa dos 50 anos, os homens devem se pedir um PSA, né? É um PSA e o toque retal não é que é o estándar, mas é um meio da gente fazer um diagnóstico mais precoce, ou um rastreamento precoce no paciente assintomático, né? Mas ainda tem muita questão que tem que ser discutida. O câncer de próstata é o mais importante no homem, né? Só que no Brasil ele é o terceiro causa de óbito. Quer dizer, ele é o câncer mais prevalente, mas não é o que mais mata. É o que mais dá, mas não é o que mais mata. Exatamente. Então a gente tem que discutir muito a questão do rastreamento em si também, porque a gente às vezes pode trazer para o paciente um diagnóstico precoce, mas dentro do câncer de próstata a gente tem vários tipos de evolução da doença, tipo 15 anos para crescer 1 centímetro, uma doença totalmente indolente, que de repente, se a gente não fizesse diagnóstico, não ficasse biopsiando, não tratasse, não trazia um monte de efeito colateral do tratamento, e a pessoa ia morrer até de outra coisa. Tá, calma. Porque eu sempre digo, tem que explicar, mastigar para o pessoal entender que o que o médico está dizendo que não é para tratar o câncer. Respira, calma. Ou seja, você pega um paciente, vou dar um exemplo. Você pega um paciente de 75 anos ou 80 anos. Você identifica um câncer de próstata, um tumor na próstata, certo? Ele tem uma taxa de crescimento de 1 centímetro a cada 15 anos? Depende do tumor. Depende do tumor. Depende do tumor. Então, tem tumores mais agressivos, isso a gente na biópsia a gente já sabe. Já sabe. Já sabe. Vamos por esse que é calminho, Sim, certo? certo. E aí você expõe esse paciente a todo esse tratamento, esse sofrimento, que não vai mudar em nada, talvez, a expectativa de vida. Esse é o grande questionamento do rastreamento precoce. Naquelas pessoas que queriam ter uma doença mais indolente, nós estamos trazendo um monte de efeito colateral, como disfunção sexual, como sangramento, às vezes, do reto, porque faz radioterapia. Uma série de complicações do tratamento que para aquela pessoa especificamente não iria, mas a gente não tem como saber também se o câncer é agressivo ou se não é, né, sem ter a biópsia. E a partir daí é que é o momento que é ruim, porque no câncer de próstata a gente tem que fazer biópsia, e aí a biópsia dá muito falso positivo e falso negativo. Da próstata? Da próstata. Sério? Porque é uma biópsia cega. Você faz, né, agulhadas em toda a próstata para tentar pegar todo o tecido prostático. Mas talvez não pegue um local. E às vezes escapa. E aí você faz uma biópsia, faz 2 biópsias, faz 3 biópsias. E todo mundo sabe que é com ultrassom, é transretal, é um exame doloroso. Então, assim, traz um monte de problema. Por isso que a gente tem que ter em mente que é importante fazer o PSA, é importante fazer o toque, porque assim a gente descobre precocemente. Aí se vai discutir a necessidade de fazer biópsia, se não é uma hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna, que aumenta o PSA também, né? Então, assim, a gente tem que diferenciar o câncer das outras doenças da próstata. Certo. Né? Prostatite, HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que acontece em todo homem, conforme vai evoluindo a idade, a próstata vai aumentando mesmo. Né? Então, assim, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que descartar para depois ir para realmente o diagnóstico histológico. Mas vamos lá, então existem várias possibilidades nesse cenário de um câncer de próstata, de um problema com a próstata, que precisam ser analisadas pelo profissional. Ou seja, todas essas possibilidades, hoje a saúde pública cobre, oferece isso? Talvez eu esteja falando alguma coisa que não seja uma verdade para todo o Brasil. A nossa realidade aqui no Sul, sim. A nossa realidade, sim. Hoje eu encaminho para um urologista, no máximo vai demorar 2 semanas para fazer uma consulta. Então, nós estamos num país de primeiro mundo aqui no Sul. Você pede ou em Rio do Sul, né? Porque as outras realidades podem ser diferentes. Você pede uma biópsia, você consegue a biópsia? Você consegue fazer a biópsia, mesmo pelo SUS. Se dá tratamento, você consegue o tratamento? Em geral, o tratamento entra para a fila, né? O grande problema das filas da oncologia, né? Entra numa fila que varia de 15 a 30 dias para uma primeira consulta. Mas está dentro Está de um dentro padrão. do que o governo federal estipula, que é né? 60 dias. Né? Que são de 60 Tem dias. que ter uma consulta, né, com um médico especialista em 60 dias. Por isso que é legal, gente, as várias discussões
com relação às situações do dia a dia do cidadão. O cidadão não se dá conta de como é importante falar, discutir. Né? Com certeza, muitos médicos, profissionais já estão discutindo toda essa situação que o senhor colocou aqui. Não deve ser novidade no meio médico. Isso é discutido em congressos. O último congresso de urologia, que foi em março, teve essa discussão importante, né, dos falsos negativos. Quer dizer, você faz um monte de biópsia, não consegue o diagnóstico, o que fazer nessa hora, e você tem um PSA elevado, você tem um toque suspeito e a gente não consegue fechar o diagnóstico. A próstata ela está embaixo da bexiga e na frente do reto, é uma localização muito ruim. Complicadinha. Não tem como chegar com vídeo, né? Não chega. Não chega. Está na pelve, lá dentro, não chega. Você tem que ir a um exame às cegas mesmo. Tem os urologistas que já operam com robótica, né, com robô, mas de qualquer maneira você tem que ressecar tecido, você tem que anestesiar o paciente, né, então fica difícil de fazer uma biópsia aberta, né, por exemplo, né, isso é muito ruim, aí se tira a próstata, mas aí se tem problema, se não tem câncer, você está trazendo um monte de problema para o paciente, um monte de efeito colateral. Então, o diagnóstico ainda, ele não é completamente feito por um ou outro exame. É um somatório de coisas que tem que dar certo, por isso que tem muito falso positivo e falso negativo, isso atrapalha na hora de você largar para uma grande população um rastreamento importantíssimo, como é a mamografia para o câncer de mama. A mamografia para o câncer de mama, a mortalidade diminuiu muito depois que se instituiu a mamografia. Já o toque e o PSA nem tanto. Então se questiona muito também isso como um rastreamento para a população em geral. Então, aí o cara está em casa pensando, então não vou fazer. Não, mas é importante fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Porque é o que temos. É o que temos. Exatamente isso. Estamos tentando chegar numa coisa mais eficaz. Exato. Mas ainda não temos. Quem é que realmente tem que fazer? Todo homem acima de 50 anos, quem tem um ente na família de primeiro grau e quem tem sintoma urinário. Esses são obrigados a fazer. Esses têm que fazer. O rastreamento precoce ou assintomático, esse realmente é importante fazer um PSA, é importante fazer o toque uma vez, mas talvez não seja anualmente isso talvez tão necessário. A gente não tem essa informação ainda. Tanto que nos Estados Unidos, na Austrália, não é recomendado rastreamento. Os governos lá não recomendam. Claro que eles têm acesso. Isso é diferente da gente. Nós estamos falando de um país do terceiro mundo. O acesso ele tem que existir. Se o homem demandar, ele tem que ter o direito de poder fazer esses exames. Mas não que lá eles largam para a população inteira, como é a mamografia. Não, lá não é. Aqui no Brasil, a Organização Mundial da Saúde preconiza que cada país, né, se estabeleça o seu critério, o seu padrão. O Brasil ainda adota, né, mas com ressalvas, o INCA até tem isso na página do INCA, com ressalva o rastreamento assintomático. Sem sintoma? A princípio, se tem história na família, se tem sintoma urinário, né, e se tem mais que 50 anos, a princípio deve-se fazer. Né? Obrigatoriamente quem tem ente querido na família, porque a gente sabe que de 3 a 10% a mais de chance de ter câncer de próstata na família. Você já teve? Se já teve alguém na família. Fica de olho. Ficar de olho. Muito principalmente abaixo dos 60 anos. Abaixo dos 60. Abaixo dos 60. Tá certo. Eu tenho conversado com muitos amigos e assim, há uma preocupação generalizada, doutor. A gente vê que a almarada está com medo. O medo ele tem o seu valor, porque realmente para o homem o tratamento dessa doença é muito penoso. Por isso que tem que ser feito um diagnóstico certo, se é hiperplasia, se é prostatite, se é um câncer de próstata. Então aí o urologista é super importante nessa hora, porque é ele que vai definir o tratamento, né, da patologia que pode ser benigna ou não. Que nós vamos trazer, no mês de novembro, o urologista para falar da sua especialidade, né, da sua área especificamente. O Dr. Ricardo, ele é oncologista, trata dos cânceres, aí já o câncer instalado, num trabalho junto com o urologista. Isso, né? Tudo é uma sequência de trabalhos. É uma sequência. Eu estou sempre precisando de algum colega, porque sempre está envolvendo alguma área que tem um colega cirurgião que vai me dar o respaldo cirúrgico. Tá. Nós temos ali uma arte, você colocou uma arte ali, deixa eu ver, tinha lá assim, o que é câncer de próstata? Muito bem. O que é o câncer de próstata, doutor? Como todo tipo de neoplasia ou de câncer, né, é a perda da multiplicação celular, o controle dessa multiplicação celular. Né? Então, se forma uma célula que não estava programada para ser multiplicada e ela perde o controle e vai se reproduzindo de forma aleatória.
E aí é que, como eu te falei no começo, existem vários tipos de câncer de próstata, né? Desde uma doença muito indolente a uma doença extremamente agressiva. Então, é importante fazer o rastreamento, claro que é. Mas ainda a demanda para uma população grande não se mostrou diminuição na mortalidade. Isso não significa que as pessoas não tenham que fazer as coisas. Exato. Devem fazer. O que o doutor Ricardo quis dizer é que com a mamografia se viu nas estatísticas uma diminuição de mortalidade Específico para câncer de mama. para câncer de mama. Com o exame de toque, PSA, não se viu a mesma diminuição Na de mortalidade, mortes pela doença. Pela doença. Então, eles se questionam se realmente vale a pena fazer esse rastreamento. Sendo que tem o paciente que a gente pode descobrir uma doença indolente, que a gente vai propor um tratamento agressivo, que vai ficar com um monte de sequela e talvez não precisaria. Então, tem tudo isso que a gente tem que sempre estar conversando com o paciente, explicando para o paciente. Né? Junto com o doente, levando vamos optar por segurar mais um tempo, revisar depois o PSA, ver como é que está o tumor com ressonância, com ultrassom, vamos acompanhar a doença, vamos. Muito bem. O presidente Michel Temer, até lá como prevenir, a gente já vai ver depois, mas antes eu quero falar do Michel Temer. Foi operado para raspagem da próstata na noite dessa sexta-feira, da última sexta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E passa bem. A cirurgia foi feita para diminuir o tamanho da próstata e desobstruir a uretra. O comunicado diz que Temer foi internado com um quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata e foi submetido à desobstrução uretral através da ressecção da próstata. A retenção urinária, como diz o comunicado, foi causada pela hiperplasia benigna da próstata, ou seja, quando há um aumento natural da glândula sem relação com câncer de próstata, impedindo a passagem da urina. Então, o Temer não tem um câncer de próstata. Não, ele tem a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna, que todos nós, com o passar da idade, vamos adquirir, porque a próstata vai aumentar de todo mundo. Todos os homens. Não significa que vai obstruir, como aconteceu com ele. Né? Que ele não conseguia fazer pipi. Trancou a urina, né? Trancou a urina, ele teve que fazer essa ressecção transuretral, que é uma raspagem ali, né? Porque a próstata... Só de falar dói. A uretra, ela passa no meio da próstata. Bexiga, uretra, próstata. Será que o projeto foi bem feito aí, doutor? Pois é. Será que o projeto... Eu acho que não foi erro do projetista, não, porque ele dificultou esse negócio. Passou bem no meio da próstata, então aumenta a próstata, comprime a uretra, faz retenção urinária. Vamos lá, bota a foto do Temer, nosso presidente, dizendo, olha, tá tudo ok, gente. Agora, né? Legalzinho, agora tá legal. Mas o que acontece? Uretra é o canal que passa o pipi. Urina. É o pipi, certo? Olha como é que o projeto foi feito para nós outros homens. Né? No projeto original, esse canalzinho que é a uretra, que passa o pipi, que sai lá naquele lugar que você sabe, ele passa dentro da próstata. Dentro da próstata. Legal, olha que legal, dentro. Aí, com essa hiperplasia benigna, a próstata, ela incha, ela aumenta. Ela incha, aumenta para todos os lados e comprime a uretra. Fecha o canalzinho. Fecha o canalzinho. Aí não sai pipi. Aí não sai urina. Não sai urina. E aí você tenta sondar o doente, sangra, está fechado ali. O que é sondar o paciente? É pegar uma sonda, um caninho. Para tentar desobstruir. Entra pela saída, né? Exatamente. Entra pela entrada, né? Ou pela saída, depende. Também, né? Também. Uau, gente. E aí tenta passar um caninho para o pipi sair, só que como está fechado, fica batendo, sai sangue, não passa. E a importância de a gente falar isso agora, porque é muito mais comum a hiperplasia do que o câncer. E também aumenta o PSA. E também dá retenção urinária. Então, veja a importância de uma doença benigna, que a maioria dos homens vai ter algum grau quando ficar mais velho, porque a próstata realmente aumenta com a idade, o PSA também sobe com a idade. Certo. Então, a gente tem que fazer esse diferencial. Então, vamos lá. O homem lá, vai lá, tá lá o meu querido, começa a fazer pipi em gotinhas. Tem que procurar o urologista para saber por quê. Dói, porque a bexiga está cheia. Urina várias vezes, pouca quantidade. Pouca quantidade. A dor, quando tranca de vez, aí dói, né? Aí sim. Mas enquanto o pai passando, não dói, só diminui, é o jato do pipi, né? O jato fica mais fino, às vezes, né, goteja, perde urina na cueca. Na cueca. Então, assim, né, tem sinais e sintomas que realmente são alerta de que alguma coisa está errada. Aí vai lá no médico, o médico pede o exame de PSA, dá alto. Vai fazer o exame de toque, vê que ela está... Ou aumentada ou pau com nódulo, que aí pode ser uma suspeita de alguma neoplasia. Aí a importância do toque. Ela é endurecida, ela com nódulo, né? Isso o urologista no toque, ele é treinado para isso. Ele consegue ver, não consegue ver todas as partes da próstata, mas a maioria ele consegue tocar
Então, é uma face da próstata que está em contato com o reto, que através do reto ele faz o exame e consegue palpar. Mas também não é nenhum exame é 100%, Chico. Né? Então, por isso a dificuldade. Às vezes, o tumor está lá numa área onde é que o urologista não palpa. Por isso também que o meu amigo, se for, olha, está com o PSA alto, o toque de alguma coisa, manter a calma. Manter a calma. Pode ser só uma hiperplasia? Pode. Que é Vamos investigar. tema. Tem outros exames, tem exame de imagem, tem ressonância, ultrassom, que a gente pode largar a mão dessas ferramentas para descartar. Pô, agora eu fiquei sabendo uma coisa que eu não tinha me dado conta, rapaz. Tá aqui, bota o Temer de novo, com aquela imagenzinha. Aê, bacana. O Temer tem 77 anos e é o presidente mais velho que o Brasil já teve. Essa eu também não sabia. Está com obstrução parcial de uma artéria coronária também. Pô, tá baleado, né? Mas enfim, 77 anos é o presidente mais velho. Não sabia disso também. Não tinha essa informação. Nem parece, tá bem ele, né? Cuidado, tá bem tranquilo. Beleza. Bem acompanhado também. Bem acompanhado também. Mas enfim, aí o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer uma raspagem para diminuir essa pressão na uretra, é isso? É isso mesmo. Para poder fazer o pipi normalmente. Exatamente. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, é isso, Jonas? E a gente vai continuar com essa conversa. Tem como prevenir? Tem como fazer alguma coisa para não ter o tal do câncer de próstata? Ah, se eu tomar isso, se eu comer aquilo, se eu jogar tênis, se eu der 3 pulinhos todo dia, tem como fazer alguma coisa? A gente vai saber no próximo bloco.